A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe a sua vida, guarde a sua vida, a sua família, derrame graça sobre a sua vida, derrame alegria sobre o seu coração. A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos fala que a alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor Jesus. Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá esperança, Ele que fortalece a nossa vida, Ele que aumenta a nossa fé, Ele que fala conosco, maravilhoso Deus, né? O Espírito Santo de Deus enche a nossa vida de alegria e de fé em nome de Jesus Cristo. Enche a nossa vida de alegria, gozo e fé. O Espírito Santo, nós podemos sentir a presença dele. E eu fico maravilhado porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Sentir a presença dele, sentir a presença de Deus. Um dia eu não sabia que nós poderíamos sentir a presença de Deus. Eu não sabia, antes da minha conversão, de que Deus era tão real e que nós podemos sentir a presença dele. Se nós abrirmos o nosso coração, nós podemos sentir a presença daquele que criou o céu e a terra, aquele que nos fez, aquele que criou o universo, né? Eu não sabia disso, mas todos os dias eu agradeço o Senhor Jesus, quero agradecer o Senhor Jesus de todo o meu coração. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque na minha insignificância, Deus me deu a oportunidade e tem me dado essa oportunidade de sentir a presença dele. O Senhor Jesus tem me dado essa oportunidade e ele tem dado essa oportunidade para cada um de nós, que nós estamos vivos pela misericórdia de Deus e nós podemos pedir ao Senhor Jesus que ele possa se manifestar para cada um de nós e que o maravilhoso Espírito Santo de Deus possa tocar no nosso coração, possa encher a nossa vida, possa encher o nosso coração da presença dele. E nós vivemos uma época, glorioso e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos uma época em que é melhor ainda, porque nós vivemos na época da graça. Nós vamos ler uma passagem aqui, lá no Antigo Testamento, que era na época da lei, né, em que a graça, o Espírito Santo, ele não estava liberado. O Espírito Santo não estava liberado para que os homens pudessem sentir a presença dele igual nós sentimos hoje. O véu ele não tinha sido rasgado de cima a baixo ainda, mas quando o Senhor Jesus entregou a vida dele na cruz por cada um de nós, o véu ele se rasgou de cima para baixo. O véu se rasgou e nós podemos entrar no Santo dos Santos hoje. Graças a Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Nós não precisamos adorar a Deus em um monte somente, em um lugar somente, onde nós estivermos. Se você estiver no seu quarto agora, ou no banheiro, ou no seu trabalho, ou na sala, aonde você estiver, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E você dobrar o seu joelho, você pedir ao Senhor Jesus para que você sinta a presença dele, você vai sentir a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Quando você pede com sinceridade, quando você tem sinceridade no seu coração, porque Deus conhece os corações, Deus prova os corações e ele conhece cada coração. Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe daquilo que nós precisamos, sabe dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, sabe aquilo que pela misericórdia dele, ele nos deu talento. Deus sabe de todas as coisas, mas o Senhor Jesus está procurando corações quebrantados, corações sinceros, porque a sinceridade, irmão, a sinceridade, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, e nós colocamos diante dele o que nós somos, e o que nós queremos ser diante dele, e nós esforçamos para servir o Senhor Jesus agrada de nós, mesmo com os problemas que nós temos, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele liberou outro Consolador, que é o maravilhoso Espírito Santo de Deus, que está consolando nosso coração, fortalecendo a nossa vida, abrindo o nosso entendimento, nos lembrando os ensinamentos do Senhor Jesus, aquilo que nós aprendemos, esse maravilhoso Espírito Santo de Deus, maravilhoso Espírito Santo, que é parte do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, a unção dele vem sobre nós, e nós podemos sentir a unção do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia dele. Nós podemos sentir Deus dentro de nós, no nosso coração, a partir do momento em que nós vivemos uma vida diante de Deus com sinceridade,
Sinceridade é você ler a palavra de Deus e você ver, através da palavra de Deus, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós temos que melhorar diante de Deus. E Deus agrada quando nós reconhecemos aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. Deus agrada disso. Deus agrada. Essa semana, ontem, estava no meu trabalho e houve uma certa discussão ali, em um momento, e naquela hora que eu falei de uma maneira que não é a maneira como eu gostaria de tratar as pessoas, né? E quando eu falei daquela maneira ali, fui lá para minha mesa, na hora que eu continuei a trabalhar ali, mas o Senhor Jesus já falou no meu coração: vai lá e conserta, vai lá e pede perdão, vai lá e reconcilia com aquela pessoa. E eu fui depois, chamei essa pessoa e pedi perdão, falei: falei com você de uma maneira errada, e essa pessoa também, ela me pediu perdão, e ficou tudo bem. Naquela hora o meu coração abriu, e a gente continua sentindo aquela coisa boa, aquela coisa maravilhosa, que é nós estarmos em dia com o Todo-Poderoso. A melhor coisa que tem é nós estarmos em dia com o Todo-Poderoso, estarmos em dia com Ele, sentimos a presença dEle, ouvimos a voz dEle. Nós podemos dobrar o nosso joelho e falar diante de Deus: Senhor Jesus, eu estou passando isso. Eu preciso do Senhor. Nós temos um Deus que Ele ouve a nossa oração. Nós temos um Deus que Ele ouve o nosso clamor. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que, quando nós abrimos nossos lábios, Ele ouve a nossa oração. O profeta Isaías, quando ele viu o Senhor e os serafins ali, né, batendo as asas, né, e ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E um daqueles anjos pegou uma tenaz, que é aquele instrumento que ele pega coisas em brasa, né, e pegou uma brasa viva e colocou ali nos lábios dele, purificando os lábios dele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele chama cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós somos pecadores, só que agora nós não pecamos mais porque nós queremos pecar, nós pecamos somente por causa das nossas falhas. E com as nossas falhas, muitas vezes, a gente está passando uma coisa e a gente falha, mas logo a gente conserta e a gente quer continuar diante de Deus. Nós não somos profissionais do pecado, nós não pecamos como antigamente, que a gente pecava e depois pecava de novo e continuava pecando, sabia que aquilo era errado e continuava fazendo. Não. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele abre o nosso entendimento e nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, o Espírito Santo passa a tomar conta da nossa vida. O Espírito Santo passa a conversar com cada um de nós. A palavra de Deus fala que, o apóstolo Paulo fala que nós não estamos debaixo da lei mais. O Senhor Jesus veio para confirmar a lei. Ele veio para confirmar. Ele não veio para desfazer da lei, porque o que estava escrito na lei eram coisas boas. Mas agora, lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. E o apóstolo Paulo diz que quando o Senhor Jesus entra, e nós permitimos o Senhor Jesus entrar e mortificar as obras dessa carne, e que nós queremos servir a Deus com sinceridade, e a chave disso aí é nós temos sinceridade diante de Deus, nós temos sinceridade diante do Todo-Poderoso, porque quando você é sincero com Deus, o Senhor Jesus está ouvindo a sua oração. Você pode dobrar o seu joelho, e você pode clamar, e quando você falar o nome do Todo-Poderoso, Ele vai estar pronto para abençoar a sua vida, Ele vai estar pronto para te dar uma resposta, Ele vai estar pronto para consolar o seu coração. Muitas vezes o Senhor Jesus, Ele não te dá uma resposta na hora, positivo ou negativo, porque não está na hora dele te dar aquela resposta ainda. Mas o Espírito Santo, ele vai vir sobre você e vai consolar o seu coração e vai abrir o seu entendimento para que você entenda de que não está na hora ainda, porque Deus ainda está fazendo um trabalho na sua vida e na minha vida. Porque às vezes o Senhor Jesus, Ele quer fazer um trabalho na vida de cada um de nós.
Um dia o pastor Staco Dias falou assim: o Senhor Jesus quer que nós sejamos casca grossa. Como assim casca grossa? Ele quer trabalhar em nós para que a gente não fique cheio de mimimi, cheio de coisinhas, seja um crente sensível a qualquer coisinha. Eu estou parando. Não, é amar o Senhor Jesus em primeiro lugar, é obedecer a palavra, é continuar. Eu estou passando por essa prova aqui, Senhor Jesus, mas o Senhor está comigo, eu vou continuar, e Deus ele vai nos dar vitória. O Deus Todo-Poderoso, ele vai nos dar vitória, ele vai abrir os céus e vai nos abençoar grandemente, porque ele está conosco. O Deus Todo-Poderoso está na sua vida. Ser um crente em que o Senhor Jesus já trabalhou já na sua vida, e ele fez você crescer espiritualmente, você crescer o seu interior, você ser uma pessoa de que o Senhor Jesus trabalhou com você. Glórias ao nome do Senhor Jesus. De que ele trabalhou e você cresceu espiritualmente, a sua fé aumentou, você saiu daquela situação diferente, você saiu com mais fé no Senhor Jesus, você saiu daquela situação amando o Senhor Jesus, você saiu daquela situação sabendo que aquilo não vai te abalar mais pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Todo-Poderoso, aquilo não vai te abalar mais. Eu estava assistindo um filme em que o professor ali estava ensinando para o aluno e falou algumas coisas, algumas verdades para aquele aluno, alguns defeitos que aquele aluno tinha, e falou duro com aquele aluno saiu, e muitos saíram daquela aula e não voltaram mais, mas alguns voltaram, e esse aluno em que ele falou voltou. E eu entendi uma coisa, porque a maravilha de Deus, irmãos, é que o que você estiver fazendo, o Espírito Santo de Deus vai estar abrindo o entendimento, o seu entendimento vai estar te ensinando. Se você assistir um filme, o Espírito Santo ele vai te ensinar, maravilhoso, pela misericórdia dele. Se você assistir um desenho animado, o Espírito Santo ele vai te ensinar. Se uma criança falar com você, o Espírito Santo vai te ensinar. Ele é maravilhoso, ele fala conosco todo o tempo. Ele é maravilhoso. O Espírito Santo vai estar falando, porque a intenção dele é que você tenha crescimento espiritual, é que a sua fé aumente, é que você se entregue por inteiro nas mãos dele, se entregar nas mãos do Espírito Santo de Deus, se entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A intenção de Deus é que nós possamos nos entregar por inteiro, para que o Espírito Santo para que a unção do Espírito Santo possa entrar em nós, para que a gente tenha intimidade com o Todo-Poderoso. Eu fico imaginando como Deus é misericordioso e humilde para ter intimidade, para querer ter intimidade com a gente, querer ter intimidade. O Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, ele é o início e o fim, porque ele não tem início e não tem fim, porque ele é Deus. Ele não foi criado por ninguém, ele é o próprio Deus. E ele é o início e fim, porque todas as coisas começam a partir dele e acabam nele também. Ele que cria as coisas, ele que faz tudo. Esse Deus Todo-Poderoso quer ter uma intimidade com cada um de nós, é muita misericórdia, muita humildade dele, ter uma intimidade. É muita humildade de Deus querer falar no meu coração, me ensinar as coisas e querer que eu sinta a presença dele. E eu não posso perder essa oportunidade, de jeito nenhum, de amar esse Deus Todo-Poderoso, de entender, pedir a ele para que ele abra o meu entendimento, para que eu possa entender aquilo que eu não entendo. Ô Senhor Jesus, eu estou passando essa prova aqui, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar glorificando o teu nome. Eu não estou entendendo, ó Pai, mas eu quero que o Senhor abra o meu entendimento para que eu possa entender. Abra o entendimento para que eu possa entender se eu estou fazendo alguma coisa errada. Abra o meu entendimento, meu Pai, para eu ouvir a tua voz. Abra o meu entendimento, ó Pai, para eu continuar servindo o Senhor. Abra o meu entendimento, me mostra se eu estou fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, porque a minha intenção é te agradar. E sei que Deus gosta e Deus agrada de sinceridade, de você chegar diante de Deus, você expor suas falhas diante de Deus e falar: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me ajude, ó Pai, eu preciso melhorar em todas essas áreas. E eu vou esforçar de todo o meu coração, eu vou fazer o possível, Pai, eu vou esforçar, mas eu preciso do teu maravilhoso e santo Espírito Santo de Deus para que entre na minha vida e fortaleça a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, é o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Nós vamos ler uma passagem, irmãos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler uma passagem hoje que fica lá no Evangelho, lá
O Evangelho é um livro de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 1. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Fala uma passagem, eu vou ler alguns versos aqui. Em Samuel capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: houve um homem de Ramatiã Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Eu vou pular agora para o verso 8. Então Eucana, seu marido, que era marido de Ana, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Aqui está falando da mãe de um grande homem de Deus, que é o profeta Samuel, chamada Ana, que era esposa de um homem chamado Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Deus permitiu acontecer isso, e muitas vezes Deus permite acontecer algo na nossa vida, porque nós precisamos clamar ao Senhor Jesus, e nós precisamos ter uma transformação dentro de nós. Porque o Senhor Jesus ele só trabalha na vida de pessoas que vale a pena trabalhar. Deus ele dá oportunidade para todos nós temos oportunidade. Cada um de nós temos oportunidade de servirmos ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus conhece os corações, ele sabe aquela pessoa em que vale a pena trabalhar. Deus chamou o apóstolo Paulo perseguia a igreja dele, mas o apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas, que desde a barriga da mãe dele, desde o ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido para que ele pregasse o evangelho aos gentios, né? E Deus conhece a cada um de nós. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe aquela pessoa que vai dar liberdade ao Espírito. Ele sabe aquela pessoa em que vai dar lugar para o Espírito entrar, para que ele tenha intimidade, porque a intenção do Senhor Jesus é que cada um de nós tenha intimidade com ele. E muitas vezes o Senhor Jesus, como eu estava falando nesse filme, que aquele aluno saiu daquela sala e depois esse aluno voltou na próxima aula, eu entendi uma coisa. Eu entendi que aquele professor, ele estava fazendo aquilo para ele testar os alunos dele. Ele estava fazendo aquilo porque a falha do aluno dele, ou o defeito que aquele aluno dele tinha, ele estava falando para que aquela pessoa sentisse, mas que ela se fortalecesse. Ele queria que os alunos dele fossem mais fortes, que eles não se importassem com aquilo que ele estava falando. Ele queria que os alunos dele continuassem firmes, que os alunos dele passassem naquela prova.
Ele estava provando os alunos dele naquela hora, porque o desejo daquele professor era que os alunos dele passassem naquela prova, para que eles fossem pessoas fortes, para que eles tivessem crescimento espiritual dentro deles, crescimento do homem interior, para que quando eles estivessem lá fora, fora daquela academia, fora daquela sala de aula, quando eles estivessem fora, se as pessoas falassem aquelas mesmas palavras que aquele professor estava falando, o desejo dele não era de humilhar os alunos, o desejo dele era de preparar os alunos para aquilo que estava acontecendo lá fora. Porque quando os alunos fossem sair lá fora, eles estariam firmes, porque eles já teriam passado aquela prova, mas eles estariam firmes porque eles passaram na prova, e aquilo não ia incomodar eles mais. Aquelas palavras que aquele professor estava falando não ia deixar os alunos para baixo, não ia deixar eles para baixo, porque isso é que a prova faz. A prova muitas vezes tenta tirar o nosso ânimo, ele tenta tirar o nosso ânimo de buscar o Todo-Poderoso, né? Muitas vezes a prova a intenção do outro lado é deixar a gente orgulhoso, porque se nos deixar orgulhoso, nós não vamos receber a bênção de Deus, porque a glória pertence somente ao Senhor Jesus, somente a Ele, a mais ninguém. A glória, a honra e a glória pertencem somente ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ou então quer nos abaixar demais, porque se a gente entristecer, e se nós perdermos o ânimo, a vontade, né, de buscar o Senhor, se nós perdemos essa vontade da nossa alma de viver, de buscar o Senhor, se nós deixarmos de acreditar na nossa bênção, nós vamos desanimar. O homem desanima, a gente desanima. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente continue acreditando na nossa bênção. A vontade de Deus é que, como aquele aluno que quando o professor falou, naquela hora ele não passou na prova e ele saiu que ele sentiu, mas depois ele entendeu, não, eu não vou desistir. Mesmo se aquele professor falar isso para mim, falar defeitos meus, eu não vou desistir, eu vou continuar lá. E quando aquele aluno continuou a outra aula e foi na outra aula, ele começou a fortalecer, e esse fortalecimento dele deu condições para que ele aprendesse com aquele professor que aquele professor queria ensinar. Isso é que é maravilhoso. O Espírito Santo ele nos ensina. Em tudo que nós fizermos, o Espírito Santo abriu meu entendimento e ele disse, Ricardo, isso acontece no Evangelho também. Falei, como é que é, Senhor? Sim, isso acontece. O que acontece? Acontece muitas vezes que vem uma prova, mas a intenção daquela prova é de nos fortalecer internamente, interiormente, fortalecer a nossa fé, para nós passarmos naquela prova, para que a gente tenha condições de aprender o que o nosso mestre quer nos ensinar. O nosso mestre, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o homem da Galileia, o homem das mãos furadas, ele quer nos ensinar e quer derramar bênção sobre nós. Muitas vezes vem uma prova sobre nós, para nós passarmos aquela prova e sermos fortalecidos no poder, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, a nossa força vem do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque a minha fraqueza, na verdade, é fortaleza na presença de Deus. O meu ser fraco, a minha força passa a ser o Senhor Jesus. Certa vez, o rei Davi estava se sentindo muito fraco e ele buscou em Deus, fortalecer em Deus. Por isso que nós temos que ser cheios do poder de Deus, irmãos. Por isso que nós temos que buscar, se você não é batizado com o Espírito Santo, peça ao Senhor Jesus para que você seja batizado com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para vir sobre a sua vida. Clame o Todo-Poderoso, dobre o seu joelho e peça ao Todo-Poderoso, peça ao Espírito Santo para que ele possa entrar. Chame a ele, fala, Espírito Santo, eu estou aqui, entra no meu coração, entra na minha vida, transforma a minha vida, me enche do teu poder, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu estou com meu coração aberto para sentir a tua presença. Eu quero te amar. Eu quero abrir a minha alma, meu Pai. Eu abro a minha alma, o meu coração para o Senhor, Espírito Santo de Deus. Peça a Ele. Ele vai vir sobre a sua vida e você nunca vai sentir nada, nunca vai sentir nada tão maravilhoso como sentir a presença de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu já vou terminar, eu li essa passagem. Nós não vamos falar muito sobre essa passagem, porque tudo que eu falei já está relacionado a essa passagem dessa mulher chamada Ana, que ela não desistiu, ela não tinha filhos. Não ter filhos naquela época, era algo que era vergonha para ela, porque o esposo dela, Eucana, tinha duas mulheres na época, né? E
uma delas tinha e ela não tinha, mas ela escolheu buscar o Todo-Poderoso. Ela escolheu buscar o homem da Galileia. Ela escolheu buscar o Senhor e colocar diante de Deus aquilo que ela estava precisando. E ela não desistiu em continuar buscando ao Senhor. O lugar onde nós temos que estar, irmãos, quando nós tivermos dificuldade, é na sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, lá no Salmo 91, aquele que está, né, o esconderijo é a sombra do Altíssimo, né? A palavra de Deus fala que a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o Salmo 91, debaixo da sombra do Senhor, clamando ao Senhor. É o lugar onde nós temos que estar para nós recebermos a nossa bênção. A nossa bênção vem do Senhor Jesus. O inimigo tenta nos desanimar, mas você vai buscar o Senhor Jesus e vai falar: Senhor Jesus, está escrito na tua palavra que tudo que eu pedi, crendo, eu vou receber. Está escrito, o Senhor Jesus deixou isso escrito para nós clamarmos a Ele. Tudo que nós pedimos, crendo, receberemos. E você vai clamar o Senhor Jesus e vai pedir o Senhor Jesus e vai abrir o seu coração e vai escancarar o seu coração, como essa mulher fez, como essa mulher, mãe de Samuel, fez. E aonde, irmãos, a palavra de Deus fala que onde tem o pecado abunda, o pecado superabunda a graça de Deus, é superabundante a graça de Deus é superabundante. Onde tem falta, irmão, quando Deus cria aquilo que não existe, irmãos, o que Deus faz é maravilhoso. Quando essa mulher falou: Senhor Jesus, eu quero te falar uma coisa. Se o Senhor me der um filho e de mim não se esqueceres, mas de mim se lembrares, todos os dias ele vai ser do Senhor. Ela deu para o Senhor primeiro. Ela deu para Deus. E Deus devolveu para ela, deu esse filho, um homem de Deus chamado Samuel, um dos grandes profetas da palavra de Deus. Deu para ela um filho, um homem de Deus, ela deu para o Senhor, e o Senhor Jesus deu para ela mais 5 filhos. Mais 5 filhos. Mas essa mulher, ela buscou o Senhor. E o que eu quero deixar aqui essa noite, para a sua vida, nós já vamos terminar. Quando você estiver precisando de algo, existe alguém que é seu amigo, existe alguém que está escutando a sua oração, existe alguém que só ele, somente ele, somente o Senhor Jesus pode te dar a sua bênção. A bênção que enriquece não acrescenta dores. Somente Jesus Cristo pode te dar. E Ele é seu amigo, Ele é seu pai, Ele é seu irmão. Ele é aquele que te protege, que te deu vida. E Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você escancare o seu coração e que você passe a pedir para Ele. Certa vez estávamos eu e meu pai. Minha tia estava passando mal. Estava muito ruim. Estava em um hospital muito ruim. Meu pai era novo convertido. E como eu fui o primeiro a ser convertido lá do meu lar, estávamos orando, meu pai falou: ora, Ricardo, para que Deus possa restabelecer a saúde da sua tia. Minha tia estava muito mal mesmo, ela estava quase partindo. E eu orei, mas o Senhor Jesus falou comigo assim: você vai falar que é para o seu pai orar, porque ele precisa ter uma experiência comigo. E eu falei: pai, o senhor precisa orar, porque o senhor precisa ter uma experiência com o Todo-Poderoso. O senhor acredita que se eu orar vai acontecer, mas o Senhor Jesus quer que você ore. E meu pai orou, e ele clamou ao Senhor Jesus aquela hora, e Deus deu vida à minha tia. Essa minha tia, ela é viva até hoje. Deus deu vida a ela, e ela tem saúde hoje, desde aquela época. Ela tem saúde. Hoje os médicos eles não sabiam o que estava acontecendo, como eles deveriam tratar-lhe, qual medicação e qual os procedimentos em que eles deveriam fazer, porque eles não sabiam que ela tinha, mas o Deus Todo-Poderoso levantou ela daquela cama. Quando alguém clamou, você pode clamar, você pode abrir o seu coração, e vai ter uma pessoa maravilhosa que vai te ajudar, chamada Espírito Santo de Deus. Quando você clamar, o Espírito Santo ele vai fortalecer a sua vida, o Espírito Santo ele vai te ensinar, o Espírito Santo ele vai te fortalecer. Quando você dobrar o seu joelho, o Espírito Santo vai te encher do poder dele, e você vai sentir a presença de Deus, e você vai sentir que você não está só, você vai sentir que Todo-Poderoso está com você, e o Espírito Santo vai levar suas orações ao Todo-Poderoso com gemidos inexprimíveis, e você vai sentir o Espírito Santo de Deus e a presença de Deus, e você vai ver os milagres em nome de Jesus Cristo
Cada um de nós vamos ver os milagres do Senhor Jesus, como essa nossa irmã viu, quando ela entregou para o Senhor o maravilhoso. Ela deu para o Senhor primeiro. Você precisa entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Deus ele quer te abençoar, mas você precisa entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração por você agora, para que você que quer entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, você vai entregar e Deus ele vai fazer maravilhas, em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui que você não vai ter luta na sua vida, não. Pode ter, mas o Todo-Poderoso vai estar com você todo o tempo. E você vai ter um crescimento espiritual. E você vai ser nova criatura, vai ser filho de Deus. A sua fé vai aumentar. Você vai ter um crédito com o Todo-Poderoso. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ser vaso nas mãos de Deus para que a sua vida tenha sentido nessa terra. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E Deus vai te usar grandemente, com maravilhas, em nome de Jesus, e você vai receber a sua bênção. Mas o mais importante, além de você receber a sua bênção, você vai receber Jesus Cristo, que é a maior bênção. A maior bênção que existe é Jesus Cristo, Deus Pai, e o Espírito Santo de Deus, maravilhoso. Eu vou fazer uma oração pela sua vida que quer receber o Senhor Jesus, e depois eu vou fazer uma oração para todos os que têm pedidos essa noite, para que você coloque o seu pedido diante de Deus, e nós vamos clamar ao Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, você que quer receber o Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo, maravilhoso Deus, no meu coração, como o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, Senhor Jesus, porque o Senhor é real e transforma a minha vida, transforma a minha alma. Entra no meu coração e no meu lar. E a partir de agora a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, agora eu vou orar pelos pedidos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem liberdade, oh glória, na minha vida, Senhor Jesus. Tem liberdade nas almas e nas vidas que estão ouvindo agora. Que o Senhor possa derramar poder sobre eles. Em nome de Jesus, o Senhor possa fazer milagres extraordinários. Esta mulher, meu Pai, ela não esqueceu, ela não desistiu, meu Pai, ela continuou buscando o Todo-Poderoso, ela continuou buscando o Senhor, meu Pai, de todo o coração. E que esses irmãos, essas irmãs que estão ouvindo essa pregação agora, ó Pai, em nome de Jesus, possa buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, e o Senhor possa fazer maravilhas extraordinárias, possa haver testemunho, ó Pai, em nome de Jesus. Testemunho, meu Pai, quando houver crescimento, quando essas pessoas começarem a agradecer em nome de Jesus Cristo, quando essas pessoas começarem a louvar o Teu nome, Senhor Jesus, o Senhor possa dar crescimento espiritual e a bênção de Deus possa vir sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. A bênção de Deus possa vir sobre a vida deles, para a glória do Teu nome, e possa, meu Pai, eles possam receber a bênção, mas possam receber crescimento espiritual e fortalecimento espiritual, para que eles sejam bênção na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus. Que você seja bênção. Você vai receber a sua bênção, que você vai começar a glorificar a Deus. E a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. E você vai receber o milagre de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas além do milagre de Deus, você vai receber um crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e fortaleça a sua vida. Em nome de Jesus, uma semana abençoada. Para a glória do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória. O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.